Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Entramos numa parte da matéria super gostosa, que é para você analisar se tem valor máximo ou valor mínimo de uma função do segundo grau, tá bom? Vamos corrigir o exercício para quem tentou fazer. Quem não tentou já sabe, vê a correção, depois você fecha tudo, pega o seu livro, seu caderno e tenta fazer sozinho, vê se acerta. Lá na página 28 da apostila, exercício 9. A função quadrática f de x é igual a x ao quadrado menos 8x mais 1 admite um valor máximo ou um valor mínimo? Que valor é esse? Utilize-o para calcular a imagem f de x. Então, tá bom. Primeira coisa que nós temos que fazer, tá? Tem várias formas de explicar esse exercício. O que eu gosto de explicar é, vamos entender então, se eu fosse fazer o gráfico dessa função, qual seria o estilo do desenho que ele ficaria, tá? Então, ó, f de x é igual a x ao quadrado menos 8x mais 1. Para eu saber que desenho ficaria, eu tenho que pensar se é uma parábola com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. Então, vamos analisar a concavidade. Como que eu sei qual que é o estilo da concavidade? Depende do meu A. O A, nesse caso aqui, vale quanto, ó? 1. Se o A é 1, ele é maior que 0. Se ele é maior que 0, nós dizemos que ele é positivo. Se ele é positivo, como que fica a carinha? O Azinho é positivo, vira um sorriso. Então, quer dizer que a parábola é com cavidade para cima, certo? Então, a função admite um valor mínimo. Por que mínimo, professora? Porque pensa, se você está fazendo a sua parábola, vai ter um momento que sua parábola vai parar de descer, vai chegar no último valor aqui e vai começar a subir. É como se fosse a linguinha da nossa caretinha, ó. Tá vendo? Então a linguinha tá para baixo, ó. Valor mínimo. Tudo bem? Pode zoar, gente. Eu sei que vocês vivem me zoando com essas coisas, tá bom? Então você tem que pensar assim, se fosse uma parábola com a boquinha para cima, ó, com a concavidade para cima, em forma de sorriso, tem um momento que a parábola está descendo, aí ela vai parar de descer e ela vai começar a subir. Isso significa que é um valor mínimo, é um valor que está embaixo, é o valor que atinge a menor posição possível da sua parábola. Por isso que é um valor o quê? É um valor mínimo, tá bom? Então, a primeira resposta aí é que ela admite um valor mínimo, tá? Aí depois ele faz a seguinte pergunta. Em qual ponto que ela admite esse valor mínimo? Qual é o ponto? Gente, qual é o ponto que sua parábola para de descer e começa a subir? Quem que é esse cara aqui? É o vértice, certo? Então eu tenho que descobrir as coordenadas do vértice. Para isso, eu vou aqui em cima e vou lembrar quem que é o A. O A é 1. Quem que é o B? O B é menos 8. Quem que é o C? O C é 1, tá bom? Professor, mas precisa do C? Não necessariamente do C, você vai precisar de quem? Do delta. Por quê? Porque as fórmulas do vértice, ó, lembrando que o vértice tem um valor de x e um valor de y. Qual que é a fórmula para achar o x do vértice? É menos b sobre 2a. O b e o a eu já achei aqui. Qual que é a fórmula para achar o y do vértice? É menos delta sobre 4a. Então eu tenho que descobrir o delta. Então vamos fazer aqui, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então delta é igual a menos 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Gente, fazendo as contas, isso dá 60, tá? Então, o seu delta vale 60. Vamos fazer as contas, então? X do vértice, menos b sobre 2a. Vai ficar menos 8 sobre 2 vezes 1. Menos com menos vira mais. 8 dividido por 2 dá 4. Esse é o x do vértice. Daqui a pouco eu vou mostrar no esboço do gráfico onde que ele fica, tá? Vamos fazer o y do vértice agora. Y do vértice, menos delta sobre 4a. Então, vai ficar menos 60 sobre 4 vezes 1. Menos 60 dividido por 4, regra de sinal, menos com mais dá menos. 60 dividido por 4 dá 15. Esse aqui é o x do vértice e esse aqui é o y do vértice. Então, ó, o vértice ele tem dois valores. 4 em x menos 15 em y. Antes de eu explicar a resposta, falar que o valor mínimo é menos 15, vamos fazer o gráfico aqui como um esboço. O que é esboço? É mais ou menos como ficaria, tá bom? Não é o valor verdadeiro, não é o gráfico verdadeiro, rabisca aí como seria o gráfico. Vamos ver aqui como seria o gráfico, então, rabiscado. Ó, eu achei que o vértice é 4 em x e menos 15 em y, né? Então, 4 em x tá aqui, ó, menos 15 em y tá aqui. Como que é o vértice mesmo? É aquela história do tec, gente. São dois valores, né? Quem já jogou
alguns jogos aí que utilizam, tem um jogo naval que joga, tem xadrez online que joga, né? Você fala assim, olha, coluna E, cinema tem também, né? Fileira 10, poltrona E, por exemplo. Então aqui são duas coordenadas, são dois valores, valor x de y. Então esse cara aqui, ele é quem? Ele é o seu vértice. Como eu sei que a parábola tem concavidade para cima, ela ficaria mais ou menos assim, ó. Eu não vou fazer inteira, tá? Vou fazer só um pedacinho dela, ó. Ok? Eu não vou fazer inteira, eu não vou fazer ela pegando no x1, no x2, nada disso. Só tô desenhando, rabiscando ela, tá bom? Aí o que acontece? Lembrando que ela continua. Ela tem uma sequência na direita e ela tem uma sequência na esquerda. Ela seria infinita, tá bom? Ok? O que eu expliquei então até agora? Que ela tem um valor mínimo porque ela vai ter um valor na parte menor, não quer dizer que é negativo, tá? Quer dizer que ela vai ter um menor valor de todos e depois ela vai começar a subir. Por isso que ela tem um valor mínimo. Esse valor mínimo é encontrado no vértice, tá? O vértice eu descobri que o x é 4 e o y é menos 15. E aí a pergunta, ela fala assim, qual é o menor valor que ela atinge? Gente, se eu tô falando de menor valor, no sentido de valor máximo e mínimo, o valor mínimo é qual é a posição mais funda que ela chega? Como se eu pensasse em profundidade. Qual é a profundidade que a minha parábola chega, tá? Qual é a profundidade que dá a ideia de profundidade? O y dá a ideia de altura, profundidade. Então, qual é o último y que ela atinge? Ela atinge o y menos 15, tá aqui, ó. O y valendo menos 15 foi o lugar mais fundo que a minha parábola chegou. Por isso, o valor mínimo que ela tem é 15, não, Joyce, é menos 15. Estou aqui falando menos 15 e não pus o menos na frente, ó. Menos 15, tá? Então, prestem atenção. O valor mínimo dela é no menos 15, tá? E isso acontece em que momento? O valor mínimo dela acontece no x valendo 4, que o y consegue ser menos 15, tá? Então, quando o seu x, ó, eu tô andando, aqui o x vale 1, eu ainda não cheguei no mínimo. Aqui o x vale 2, eu ainda não cheguei no mínimo. Aqui o x vale 3, estou quase no mínimo. Quando o meu x vale 4, o meu y chega no seu menor valor, no seu valor mínimo, que é menos 15, tá? Tudo bem? Tranquilo? Então, o valor mínimo dela é menos 15, ok? Mas lembrando que é o vértice, ele tem 2 pontos, mas o valor mínimo de profundidade é menos 15. Aí ele pergunta assim, ó, através desse valor mínimo, analise a imagem. Pô, Joyce, imagem, o que é isso mesmo? Domínio, contradomínio e imagem, tá? Domínio são os valores que você utiliza do x. Contradomínio são os valores que você pode utilizar do y. E imagem são os valores que você utiliza do y. Então, é assim, ó, o y aqui, todos os valores da reta do y são contradomínio, tá? É o CD, contradomínio. Então, a reta do y inteira é o contradomínio, tá? A reta do x inteira é o domínio da função. Então, ó, CD da função, lembra disso? Aqui é o D da função, tá? É o D da função, ok? Tranquilo? Agora vem a imagem. Repete, Joyce, o que é imagem? Imagem são os valores utilizados de y para formar o seu gráfico. São os valores utilizados do y para formar o seu gráfico. O y inteiro, a reta do y inteira, até o final, tanto para cima quanto para baixo, é o contradomínio. São todos os possíveis valores do y. Eu posso utilizar a reta inteira aqui. Porém, quais são os valores de y que eu utilizo? Ai, gente, ó. Eu falei para você que o menos 15 foi o valor mais profundo que eu cheguei na minha parábola. Então tá, o menos 15 foi utilizado? Foi nesse ponto aqui de vértice. E o menos 14 também, ó, tá aqui, ó. E o menos 13, o menos 12, sim. Lembra que eu falei que essa parábola, ela tem continuação tanto para cima, de um lado quanto do outro, assim, ó. E o menos 10, o menos 1, o menos 2, sim, os y são utilizados. O y1 aqui vai ter parábola, sim. O y2 vai ter parábola, sim. O y3 vai ter parábola, sim. Ah, então quer dizer que todos os valores que eu tenho para cima do menos 15, eles vão estar passando perto da parábola, eles vão estar sendo utilizados para desenhar a parábola, sim. Porém, os valores para baixo. Pensa aqui no menos 16. Se eu pego aqui o valor menos 16, ele tem algum... Vamos tirar o vértice então. Ele tem algum momento contato com a minha parábola? Não.
Então, a imagem são os valores utilizados do y, são os valores de y de 15 negativo para cima. Como que eu escrevo y? Ó, a imagem da função é assim, ó. Imagem da função é y pertence aos reais, que é uma reta, todos os reais. Tá ok. O y é maior ou igual a menos 15. Todos os valores que são superiores a menos 15, certo? Espero que vocês tenham entendido. Eu gosto muito dessa matéria, tá bom? Fica aí, meu beijo. Fui!